Isaías foi chamado por Deus em uma visão extraordinária. Ele viu o Senhor sentado em um trono, com serafins o adorando, e cada um tinha 6 asas, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nessa visão, Isaías se sentiu profundamente convicto de sua própria pecaminosidade e indignidade diante da presença de Deus. Ele disse: Ai de mim! Porquanto sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. No entanto, um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva do altar, simbolizando a purificação de seus pecados e sua comissão como profeta. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse chamado, Isaías começou a proclamar as mensagens de Deus ao povo de Judá. Ele profetizou durante um período tumultuado na história de Israel, com os reinos de Israel e Judá enfrentando ameaças externas e internas. Durante o reinado do rei Uzias, Judá desfrutou de estabilidade e prosperidade, mas também testemunhou um aumento da idolatria e da injustiça social. Isaías advertiu o povo sobre as consequências de se afastar de Deus e da opressão dos pobres e necessitados. Com a morte de Uzias, Judá entrou em um período de incerteza e instabilidade. Foi durante esse tempo que Isaías teve uma visão do Senhor no templo, onde recebeu a comissão de ser um mensageiro de Deus. Sobre os reinados de Jotão e Acás, Isaías continuou a proclamar a palavra de Deus, enfrentando resistência e oposição daqueles que rejeitavam suas mensagens de arrependimento e retorno a Deus. Uma das profecias mais notáveis de Isaías foi a do nascimento de Jesus, profetizando assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, significando Deus conosco. Isaías também profetizou sobre a vinda do Messias como o servo sofredor, descrevendo-o como alguém que sofreria e morreria pelos pecados do povo, mas que eventualmente triunfaria sobre a morte e traria redenção para toda a humanidade. Apesar das dificuldades e perseguições que enfrentou, Isaías permaneceu fiel à sua missão até o fim de sua vida. Segundo a tradição judaica, ele foi martirizado durante o reinado do rei Manassés, filho de Ezequias, por se recusar a comprometer sua fé. Assim, a vida e os ensinamentos de Isaías deixaram um legado duradouro, inspirando gerações com sua mensagem de esperança, justiça e redenção. E suas profecias continuam a ressoar através dos séculos até os dias de hoje. O livro de Jeremias começa com o chamado de Deus a Jeremias, um jovem sacerdote da cidade de Anatote, para ser profeta. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias é chamado a uma tarefa desafiadora: pregar a palavra de Deus ao povo de Israel, chamando-os ao arrependimento e advertindo sobre os julgamentos iminentes de Deus devido à sua infidelidade. Ele é conhecido como o profeta das lágrimas, pois experimenta intensamente o sofrimento do seu povo e as consequências dos seus pecados. O profeta também enfrentou oposição, perseguição e até mesmo tentativas de assassinato, tudo por causa da mensagem que ele traz. Uma das características marcantes do ministério de Jeremias são suas visões poderosas e simbólicas. Uma delas é a visão do vaso de oleiro, onde Deus mostra a Jeremias sua soberania sobre Israel. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecer. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa visão ilustra a relação de Deus com seu povo, sua capacidade de julgamento e sua promessa de restauração. Jeremias também é conhecido por sua vida pessoal difícil. Ele enfrenta solidão, desânimo e até mesmo dúvidas sobre sua própria capacidade de cumprir sua missão. No entanto, ele permanece fiel ao chamado de Deus, apesar das circunstâncias adversas. Uma das partes mais dramáticas do livro é a profecia da queda de Jerusalém e do templo pelas mãos dos babilônios. Jeremias avisa repetidamente o povo e seus líderes sobre as consequências de seus pecados, mas eles se recusam a ouvir. Eventualmente, suas profecias se tornam realidade, e Jeremias testemunha a destruição de sua cidade natal e o exílio de seu povo. Apesar do julgamento severo, o livro de Jeremias também contém promessas de esperança e restauração. Deus promete um novo pacto com seu povo, no qual ele escreverá sua lei em seus corações, perdoará seus pecados e os restaurará à sua terra. Jeremias vislumbra um futuro de renovação e comunhão íntima com Deus. No final, o livro de Jeremias é uma poderosa reflexão sobre a fidelidade de Deus, a responsabilidade do homem e a promessa de redenção. É uma chamada ao arrependimento, uma mensagem de esperança em meio à adversidade e uma visão da soberania de Deus sobre todas as coisas. No livro de Ezequiel, somos imersos em um mundo de visões vívidas e mensagens proféticas profundas que abrangem não apenas a situação política e espiritual de Israel durante o exílio na Babilônia, mas também transcendem para oferecer lições atemporais sobre a relação entre Deus e seu povo. Ezequiel, um sacerdote exilado, recebeu sua chamada divina enquanto estava entre os cativos às margens do rio Quebar. Deus se revela a ele de maneiras impressionantes, através de visões de seres celestiais como os querubins, que revelam a majestade e a glória do Altíssimo. Essas visões não apenas ilustram a transcendência de Deus, mas também fornecem um fundamento para a autoridade e a autenticidade do chamado de Ezequiel como profeta. Uma das visões mais poderosas e emblemáticas de Ezequiel é a do Vale de Ossos Secos. Nesta visão, ele é levado por Deus a um lugar repleto de ossos, representando a nação de Israel em sua condição desolada e morta espiritualmente. No entanto, por meio da palavra profética de Ezequiel, os ossos são restaurados à vida, simbolizando a promessa de Deus de trazer vida e renovação ao seu povo, mesmo nas situações mais aparentemente desesperadoras. Além das visões, Ezequiel também realiza ações simbólicas, como parte de sua mensagem profética, como deitar-se de lado por um longo período para representar o cerco iminente de Jerusalém. Essas ações não convencionais servem como um meio de comunicar a mensagem de Deus de uma maneira visual e impactante, desafiando o povo a refletir sobre suas próprias ações e o estado de sua comunhão com Deus. O livro de Ezequiel também contém profecias detalhadas sobre o julgamento divino sobre as nações vizinhas de Israel, bem como a restauração futura de Israel e a renovação espiritual do povo. Essas profecias não apenas oferecem esperança para o futuro, mas também reafirmam a soberania de Deus sobre todas as nações e a certeza de que Ele cumpre suas promessas, mesmo em meio ao caos e à incerteza. Ao longo de suas visões e profecias, Ezequiel enfrenta o desafio de transmitir a mensagem de Deus a um povo teimoso e obstinado. Ele encontra resistência e incredulidade, mas permanece fiel ao seu chamado, demonstrando uma profunda confiança na fidelidade de Deus para cumprir suas promessas. Em última análise, o livro de Ezequiel é uma narrativa complexa e multifacetada que aborda temas de juízo, esperança, restauração e fidelidade divina. É uma história de redenção e renovação que ressoa através dos séculos, lembrando-nos do amor inabalável de Deus por seu povo e sua capacidade de transformar até mesmo os momentos mais sombrios em oportunidades para a manifestação de sua glória e graça. O livro de Daniel começa com o rei Nabucodonosor conquistando Jerusalém
e levando cativos para a Babilônia jovens judeus talentosos, incluindo Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, conhecidos por seus nomes babilônicos, respectivamente, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo em um ambiente estrangeiro e hostil, eles se recusam a comprometer sua fé em Deus. Quando o rei ordena que eles se alimentem dos manjares do palácio, que eram considerados impuros de acordo com as leis judaicas, Daniel propõe um teste. Eles comeriam apenas legumes e água por 10 dias. Ao final do período, eles estão mais saudáveis do que os outros que se alimentaram dos manjares do rei, mostrando a bênção de Deus sobre sua obediência. Em outra ocasião, o rei tem um sonho perturbador que nenhum dos sábios da Babilônia consegue interpretar, porque o rei não lembrava do sonho. E ele exige que os sábios falassem qual era o sonho e o seu significado. Como nenhum dos magos e sábios do reino sabia qual tinha sido o sonho, o rei ficou furioso, mandou matar todos os sábios da Babilônia. Então Daniel pediu mais um tempo para buscar a Deus com seus amigos, a fim de Deus lhe revelar o sonho e sua interpretação. Confiando na revelação divina e na soberania de Deus de mostrar o futuro que o próprio Deus preparou sobre os reinos terrenos, aconteceu que naquela mesma noite o Senhor respondeu à oração de Daniel. Ele então se apresentou ao rei e lhe contou o sonho e seu significado. Ao ouvir tudo o que Daniel falou, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou perante Daniel e lhe disse: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Assim, o rei presenteou a Daniel e o tornou um dos seus sábios com um cargo de confiança no reino. Algum tempo depois, os amigos de Daniel se recusam a adorar uma estátua de ouro erigida pelo rei, mesmo sob a ameaça de serem lançados em uma fornalha ardente. Quando tocaram os instrumentos sinalizando para o povo se prostrar, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé no meio da multidão ajoelhada. O rei então lhe disse: Agora estáis dispostos a adorar a imagem que eu fiz ao tocar dos instrumentos? Caso contrário, sereis lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Eles, porém, responderam: Nabucodonosor, não necessitamos te responder. O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Mas fique sabendo, ó rei, que se Deus não quiser nos livrar, mesmo assim não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Então o rei furioso mandou que aquecesse a fornalha de fogo 7 vezes mais do que de costume, e que os 3 jovens fossem lançados na fornalha de fogo ardente. O fogo era tanto que os homens que lançaram os jovens morreram por causa do calor. Logo em seguida, o rei Nabucodonosor se levanta e diz: Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Eu, porém, vejo 4 homens passeando no meio do fogo, sem danos algum, e o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então o rei se aproximou e chamou os jovens e eles saíram da fornalha, de forma que nada se tinha queimado nas suas vestes, nem em seus cabelos, e sobre eles não tinha o cheiro de fogo ou fumaça. Então disse o rei: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Portanto, faço um decreto que qualquer um que disser blasfêmia contra o Deus desses jovens seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturos. Deus era com Daniel, e ele também tinha alcançado a graça do rei, de forma que despertou inveja em alguns presidentes do reino. Então procuram ocasião para acusar a Daniel, porém não conseguiam encontrar nada. Eles então perceberam que Daniel costumava orar a Deus 3 vezes ao dia. E tramando contra a vida de Daniel, fizeram o rei assinar um decreto que qualquer homem que fizer petição a qualquer deus, ou homem que não fosse o rei, durante 30 dias, que seja lançado na cova dos leões. Daniel não parou de orar ao Senhor, e tendo sido visto pelos presidentes, o levaram ao rei fazendo as acusações. O rei, porém, se penalizou e tentou livrar a Daniel. Porém, os acusadores pressionaram o rei por conta do decreto. Então, o rei mandou trazer a Daniel e lhe disse: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livre.
e Daniel foi lançado na cova dos leões por se recusar a deixar de adorar a Deus. Novamente, Deus intervém, fechando a boca dos leões e preservando a vida de Daniel. O rei não conseguiu dormir a noite inteira, e ao raiar do dia correu à cova e com voz triste chamou por Daniel. E Daniel respondeu: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, pois em mim foi achado inocência. O rei reconheceu o poder do Deus de Daniel e promove a adoração a ele em todo o reino. Que aos acusadores de Daniel, o rei mandou que lhe trouxessem e fossem lançados na cova dos leões com suas mulheres e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os despedaçaram os ossos. A história de Daniel é uma narrativa poderosa de fidelidade, coragem e confiança em Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Ele demonstra que aqueles que confiam no Senhor serão sustentados e protegidos, independentemente das ameaças que enfrentem. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Na descrição do vídeo temos um link com um material especialmente para você que busca mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo.